da mensagem de gravação. Ok, já iniciou aqui a gravação. Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A tela aqui de uma turma aqui. Só encontrar que turma que é, que aí eu... Eficiência... Ok. Achei aqui, pessoal. Então, pessoal, é o seguinte, né? Como vocês perceberam aí, né? A finalização aí, né? Algumas aí mudou, né? O período aí de realização, né? Eles até mudaram aqui na plataforma aqui, ó. Uns a eficiência vai finalizar 8/2, né? Outros já finalizaram. Então é o seguinte, e vocês estão conseguindo ver aí a tela? Estão vendo aí a tela, né? Não tá com problema nada, tela preta não, né? Não, tá tranquilo, professor. Estão conseguindo enxergar aí. Então, assim, a turma, eu coloquei aqui os atalhos aqui, ó. Essa turma, a de Araripina, é a única que hoje ela tá com outro tutor, né? O tutor Patrick. E aí ele tá dando aula a de gestão, né? A disciplina de gestão. Agora, a 030, a final 031, né? Petrolina e ó, a 028, né? Cabo, 029, Caruaru, 030, Goiânia, 038, Caruaru também, a 039, Goiânia, 040, Petrolina, 045, Cabo, 047, Caruaru e a 048, essas ainda vão continuar. Quando vocês entrar na respectiva sala de vocês, vocês vão ver que não vão estar tendo acesso, né, à gestão e vocês ainda têm acesso à eficiência energética. Se vocês notarem, né, ela finalizou, né, ela não finalizou ainda, né? Se a gente entrar aqui, ó, só para vocês entenderem, né, se a gente entrar aqui em Petrolina, que é a que hoje está em gestão, ó, finalizou ontem, né? Aqui ainda está ok, né? O, o horário. Agora, as outras 10 turmas, né? As que eu citei agora aqui, elas ainda vão continuar, né? A pedido aí da regional aí de vocês, né? De Pernambuco, né? Um prazo a mais, né? Então, assim, embora a gente já tenha terminado praticamente o conteúdo, né? Nós vamos nessa fase aqui, eu vou tirar dúvidas, né? Não vai ser conteúdo em si. Eu preparei aqui um conteúdo que eu acho que ele é relevante, né, para vocês aí, sobre a questão de dimensionamento, né, que a gente trata de eficiência, né? A gente pensa eficiência, a gente pensa só no sistema elétrico de potência, né? A empresa de pesquisa energética, mas a gente tem que pensar em eficiência, não só a pessoa jurídica, né, a empresa, mas o cidadão, a pessoa física, né, o profissional, o eletrotécnico, o engenheiro, todo e qualquer profissional, ele já tem que ter essa mentalidade de eficiência. E existe algumas coisas aí que vocês viram em uns Cs anteriores, alguns cálculos aí, e eu acredito que sejam relevantes para vocês. Mas na nossa última web aula aí, se a gente for olhar lá na biblioteca, e ainda mais que demorou, né, entrar esses vídeos aqui, ó, nessa última web aula aqui, eu vi que ainda ficou, eu achei que eu tinha terminado lá a instrução,
ainda ficou um resquício da última atividade, né? Então a gente vai, eu vou dar a instrução aqui, até eu abrir o material para vocês verem como que ele, né? Como que vocês podem solucionar esse. Eu lembro de um livro de acionamentos que eu mostrei para vocês, né? Então vamos lá, na última SAP. Eu vou baixar essa aqui também, né? Porque é, é daqui que a gente tira os dados, né? E eu vou baixar a última. Ainda ficou ainda um conteúdo, né, a ver aí. Deixa eu abrir o downloads aqui. Eu abri aqui uma nova atividade. Eu nem salvei aquelas últimas. Só preparando aqui a tela. Ok. Agora eu vou compartilhar a tela toda aqui nesse momento, que aí vai ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Estão vendo tudo, né? Então, pessoal, a última instrução eu falei aqui, né? Até isso aqui é um arquivo novo que eu acabei de baixar agora aqui, né? Relacionado a esses outros itens, assim, vocês têm alguma dúvida? Porque eu lembro que eu estava dando uma olhada aqui na última aula, né? E daí ficou faltando essa parte aqui, ó. Falei, nossa, eu preciso, antes da gente fazer essa reflexão aí sobre eficiência energética, de alguns cálculos aí, né? Sobre questões relacionadas a faturamento, né? Que aí no início foi mais generalizado, né? Nós falamos sobre a curva de carga, falamos sobre os tipos de consumidores, né? A categoria A e seus subgrupos, A, B e seus subgrupos também, né? E ainda falta nessa a parte de cálculo aí para gente vislumbrar isso, né? Então, ó, o último é esse relatório aqui, ó. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Tem no material de vocês, né? No livro didático, mas eu até mostrei em uma aula anterior aqui. Deixei algumas coisas abertas aqui para a gente estar no navegador aqui, ó. No material de vocês, eu peguei esse de acionamento aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha uma receitinha de bolo, né? A primeira receita foi essa daqui, ó. Baseado principalmente nessa fórmula aqui, né? O arco, né? O arco tangente lá, né? O objetivo é o quê? Você pegar os valores, né? Relembrando aqui, né? O valor, o menor valor não corrigido de potência, né? E o maior, se eu não me engano, acho que foi o 0,83, ó. Então foi o 0,33 e o 0,83 aqui para você realizar a correção de fator de potência, né? Aqui, obviamente, houve correção. Então, se você corrigir em cima de algo que foi corrigido, obviamente, ele pode, às vezes, extrapolar, né? Diminuir e em vez de 0,33 ir para 0,20 alguma coisa, né? Ele ficar ele pode ficar capacitivo, mas ficar com fator de potência baixo, né? E o ideal, né? O que o projetista, o que o técnico deve almejar é um fator de potência igual a 1, né? Que é a potência aparente se alinhar aqui, né? Com ela alinhar aqui, deixa eu pegar aqui
Pena. O ideal, né? A aparente aqui, o triângulo retângulo aqui, ó. Esses dois vetores aqui, a aparente ficar igual à ativa. Ou seja, traduzindo, né, aqui da matemática para a física, tudo que foi gerado, ele nada foi gasto, né? Ou seja, não vai ter nada no cateto aqui da potência reativa, só vai ter da potência ativa. O objetivo é esse. E aí é quando o fator de potência ele é igual a 1, né? Quando ele é muito baixo, ele está praticamente no pico aqui, ó. Quando o fator de potência, por exemplo, o 0,33 seria com esse cateto aqui, o da potência reativa, no maior possível, né? Não o possível, né? Mas o maior dentro do que o analisador de energia levantou, né? Nesse período de 24 horas aqui, né? Ou seja, o maior seria o mais próximo aí de zero, né? Que aí, e se eu não me engano, acho que um ângulo, o maior alcance que você teria aqui acho que 45 graus. Eu posso estar errado aqui. Beleza. Então, o objetivo foi esse. Aí, por isso que utilizar nessa fórmula aqui pronta, né, você pega as tangentes aqui, né, dos fatores de potência, né, do menor mais baixo e do maior mais baixo, e aí faz essa correção para ele chegar pelo menos no 0,92. Se ficar acima, ok, mas o valor teto é o 0,92, né? A Agência Nacional, alguns anos atrás, aí, ouvi dizer que eles queriam colocar, né, na resolução lá 414, o fator de potência de 0,96, né? Ainda não ocorreu, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica ainda continua com de 0,92 aqui. E daí, né, a segunda parte aí desse exercício aqui que eu achei que eu tinha finalizado aqui, né? Então, você vai fazer um relatório, esse aqui de troca de lâmpadas, né? Você tem uma lâmpada LED, ó, aqui, ó. Você tem uma potência. Essas duas aqui, elas têm uma potência relativamente menor do que aquelas antigas incandescentes. A vantagem da incandescente é que a carga dela é totalmente resistiva. Então, o fator de potência, quando você tem uma carga puramente resistiva, esse fator de potência ele tende a ser igual a 1, ou seja, tende a potência aparente ser igual à potência ativa, a potência que realiza, né, trabalho, né? Tem até lá o triângulo lá das impedâncias, né? O que que seria? Só ver aqui porque que. Ah, agora foi. Estava travado aqui, né? A gente tem a impedância. E quando a gente fala de circuitos de corrente contínua, né? Tensão e corrente contínua, a gente fala, né, de cargas resistivas, existem, né, as cargas capacitivas, mas o capacitor e o indutor, né, que é o símbolo do indutor, nos circuitos de tensão e corrente contínua, eles desempenham um papel diferente. Aqui, em tensão e corrente alternada, né, no CA, a resistência, ela torna-se o conceito de impedância. Aí você vai ter nessa impedância você vai ter uma parte que é puramente resistiva, até o pessoal pega emprestado a teoria de números complexos, né? E você vai ter uma parte que ela pode ser indutiva ou ela pode ser capacitiva, e dependendo se a maioria das cargas, o majoritário, e um grande consumidor, empresa, são motores, né, transformadores, até para você gerar a energia elétrica, né, você usa uma máquina com arquitetura indutiva. O transformador também é uma máquina estacionária indutiva.
O gerador é uma máquina giratória, né? Ela é rotativa, ela gera energia elétrica. Já o motor também, ela é rotativa, só que ela recebe energia elétrica e gera energia mecânica. Os dois são rotativos e o transformador é estacionário, ele só faz conversão de energia. E as suas arquiteturas básicas são indutivas, ou seja, existe o elemento indutor, né, que é a união de várias espiras, né, várias voltas aí depende, tem indutor que tem núcleo de ferro, tem indutor que o núcleo, né, ele não é condutivo, tem indutor que ele é toroidal, né, ele parece uma rosquinha Mabel, aí depende de aplicações aí, né, em dispositivos aí de diferencial residual, né, o DR, existe um transformador de corrente e ele tem uma bobina num toroide, né, um TC, para fazer o quê? A verificação da corrente de entrada, a corrente, quando você liga uma lâmpada, por exemplo, um circuito, e ele verifica a corrente que está entrando. Aí vamos supor que esse circuito de lâmpada lá dá uma corrente, sei lá, de 2 amperes. Aí ele vê se os 2 amperes que estão sendo gerados entrando no circuito são os mesmos 2 amperes que estão saindo pelo neutro, né? Por exemplo, se é um equipamento monofásico, né? Do mesmo jeito, se ele for bifásico, se ele for trifásico, ele vê a corrente de entrada, né? Lembra lá daquela lei, a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia? Não, né? Se copia não, viu? Lembra, tudo se transforma. Então, essa corrente que foi criada, a corrente de entrada, ela tem que ser igual à corrente de saída. E aí ele utiliza essa arquitetura toroidal aqui para verificar. Caso ela seja diferente, quer dizer que está havendo fuga de corrente. Aí vai o DR, pega e aciona, né? Então, a maioria, assim, dos equipamentos, tanto que geram energia, né, ou dos que recebe a energia e realiza um trabalho mecânico numa indústria, até os equipamentos que aferem, né, por exemplo, corrente elétrica, os multímetros, né, os amperímetros, multímetros, né, na modalidade de tensão, né, que é o voltímetro, eles têm arquitetura, eu não digo predominante, né? Na maioria, os seus componentes, eles são indutivos. Às vezes, né, o computador, ele é misto, né? Ele tem parte indutiva, ele tem parte capacitiva na fonte chaveada, né? Então, você tem, assim, majoritariamente, arquiteturas indutivas atuando tanto gerando energia quanto consumindo e quanto também realizando algumas tarefas, né? Que é, no caso que eu citei aqui, né? O disjuntor DR, né? O módulo DR. Então, você aí tem a ideia de uma chamada reatância, até a unidade de medida é a mesma, né? É da resistência, é em ohms, né? O ômega lá, né? Que ela tanto pode ser indutiva ou essa reatância pode ser capacitiva. Se ela é indutiva, quer dizer que eu estou usando os equipamentos, né, predominantes tem a arquitetura indutiva, motor, né, tem transformador, aí já não tem como, né, porque o transformador, ele precisa ser utilizado para fazer a conversão de energia da média tensão para baixa tensão, né? Eu preciso de um transformador para pegar aquela energia de transporte lá da 13,8 e converter para 220, né? Então, ele é necessário, vamos dizer assim, né? É um mal necessário, né? Que ele vai tanto fazer a conversão, porém com a indução, né? A autoindução que ocorre, não só do próprio equipamento, mas das linhas, né? De transmissão, de distribuição aí, elas geram, né? Os harmônicos, geram os spikes, e daí é necessário fazer a correção do fator de potência aí. Só quando ele é puramente resistivo é que eu esse fator de potência, não há indução, né? Não há injeção de harmônicos nos barramentos, nos cabeamentos, né? Então,
aqui essas duas luminárias aqui, né? Tanto a de LED, essa daqui, ó, ela tem um circuito aqui, se não me falha a memória RAM, é um circuito tanque, que aí esse circuito ele tem uma arquitetura, né? Tem a parte que ele recebe aqui na base E29, né? Ele recebe a energia. E essa daqui, ó, de fluorescente, né? Eu preciso, eu estou usando a baixa tensão, né? Já aqui já vai estar rebaixado para 220 ou 127, né? Eu preciso de uma alta corrente para eu poder excitar aqui o material fluorescente para ele, né, junto com a energização, ele fazer a iluminação do ambiente, né? Então, esse circuito tanque, né, como uma caixa preta aqui, um dipolo aqui, eu tenho indutores nele, eu tenho capacitores. O indutor é uma fonte de corrente, o capacitor é uma fonte de tensão, né? O outro nome dele nos cursos técnicos, né? A fonte de corrente, por exemplo, dentro desse invólucro aqui, o que que ela faz? Ela gera uma corrente alta em um curto espaço de tempo para justamente fazer o material fluorescente reagir e aí poder o circuito fechar e iluminar aqui, do mesmo jeito aqui nas de LEDs aqui, com menos, né? E aí, se você tem indutor, se você tem capacitor, e aí dependendo aí, se você tem até diodo, né, dependendo aí da configuração, se você tem uma fonte chaveada, você tem o diodo em ponte completa, a configuração em ponte completa, para fazer para pegar, transformar, né, transformar a corrente alternada em corrente contínua para ele utilizar em algum desses componentes aqui. Então, esses componentes é que tornam essa luminária aqui com um fator de potência baixo. Até se você olhar lá no fabricante aqui, ele está mostrando, né, a potência, o fluxo luminoso, né, 2.600 lumes, né? Ele também mostra, aqui não está mostrando aqui, mas ele até mostra, ó, fator de potência característico dessa luminária aqui. Eu já vi tipo 0,56, por exemplo, em algum desses equipamentos aqui, né? Então, beleza, né? Com isso em mente, né? Aí abaixo, segue o perfil do galpão. Você tem um galpão, uma fábrica aqui, basicamente. Provavelmente você tem eletrocalhas aqui, ó. Nas eletrocalhas, né? Realmente ambiente industrial, você coloca tudo aparente, né? O que que é aparente, né? Por cima da alvenaria, que aí fica fácil. Ah, não, eu preciso mudar a configuração de iluminação desse galpão aqui, por exemplo. Por algum motivo eu não tenho mais a necessidade de colocar esse tanto de lâmpadas aqui, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou só substituir o cabeamento que está nas eletrocalhas. Ah, eu preciso que o interruptor, né? Ou sei lá, ou o quadro de interruptores aqui, ó, saia desse local e vá para esse daqui, por exemplo, né? Se ele está aparente, é só eu tirar a descida. Você tem aqui a parede aqui, né? Aí basicamente você tem um eletroduto que ele fica aparente, a caixa fica aqui por cima da parede aqui, né? Com o interruptor. Aí geralmente você tem uma curva aqui e aí ele vai para o leito de eletrocalhas aqui e vai ser distribuído, né, para cada uma, né, das luminárias aqui, né? Aí, não, precisa, é só arrancar essa caixa aqui, essa 10 por 10, né, 10 centímetros por 10 centímetros, tira esse eletroduto daqui, né, e só move ele para esse outro ponto aqui. É bem mais fácil, né, já no ambiente industrial, né, você pode intercambiar isso. Olha, deve se substituir, né, essas fluorescentes, né, assim, resumindo tudo isso que você vai ler, a pergunta que não quer calar,
compensa trocar, né, as fluorescentes de 52 por lâmpadas de LED de 28 watts, né? Num primeiro momento, rascunhar compensa, porque a potência dessa aqui, individual, né, da fluorescente, é maior do que a potência da de LED, assim, de cara, assim, de supetão, aí compensa, né? Mas será que o fator de potência, né, dessas, a diminuição do fator de potência dessa daqui vai compensar o dessa? Não sei, né? Quer dizer, vocês vão fazer análise, eu só vou dar um norte geográfico aqui para vocês. Vai substituir as lâmpadas fluorescentes, a de cá, né? De 52 watts por LED de 28. Já de cara você já tem uma economia aí de consumo de energia, né? Lembrando que o material que eu separei aqui para vocês, né? Toda concessionária de energia existe a equação, ela calcula a energia, ela pega a potência e multiplica pelo tempo, né? Tempo de consumo. Então, a energia consumida, né? Até eu peguei uma conta de energia aqui para a gente fazer uma análise, né? Então, em quilowatt-hora, a potência, já que é em cada pacote de, de 1.000 watts, né? Quilo, né? 10 a terceira, né? Então, a potência tem que ser desenhada aqui, né? Tem que ser calculada em quilowatt. E o tempo, diferente do sistema internacional aí de medidas aí, né, que é utilizado aí na física, o tempo aqui, em vez de ser em segundos, vai ser em horas, né? Imagina se fosse quilowatt por segundo, imagina quanto que não ia essa conta de energia na sua casa ou na empresa que você trabalha, né? Os boletos não, não iam ser pagos, com certeza. Já é difícil pagar pelo quilowatt, ou seja, a cada 1.000 watts consumidos, você tem, né? Lembra que eu mostrei na primeira aula de eficiência, né? Os gráficos de carga lá, você a cada um quarto de hora, ou seja, a cada 15 minutos, né? Ele faz essa aferição. Não, beleza. Então, o cálculo que a concessionária faz, e para quem faz esse tipo de economia, né, é baseado nesse cálculo aqui. A gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Beleza. Então, existe essa fórmula padrão aqui, ó, que ela está no livro de vocês. Eu peguei aqui que fica mais evidenciado aqui, ó. Então, o que que a quantidade, esse K, né, não, esse K não, esse C, desculpa aí, né? Não, não é essa fórmula aqui, não, é outra. Deixa eu ver se ela está aqui. Foi quase que eu falo a fórmula errada aqui para vocês aqui. Não, não era essa aqui, ó. Nossa, quase que eu passo informação errada aqui. Então, aqui, ó, né, você tem aqui o consumo de energia, né? Esquece aquela forma que eu estava falando ali, né? Você tem o consumo de energia em quilowatt-hora, lembra que eu falei, ó? Eles têm em mente essa fórmula aqui, né? Em quilowatt-horas, né? Vai ser igual ao quê? A potência, né? Por exemplo, em água, né? O consumo, a concessionária de, de água aí de vocês, né? Aqui é a Saneago, ela, a cada pacote de 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros, eles cobram um valor X, né? E como a água é um recurso que você vai reutilizar, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que ser taxado não só por, vamos supor que eu consumi 2.000 litros, ou seja, 2 metros cúbicos. Eu vou pagar pelo consumo, pelo que eu consumi, os 2.000, e também eu vou pagar para limpar esses 2.000. Gente, tem um microfone aberto aí. E qual que é aí? Algum de vocês aí tá com o microfone aberto aí? Fecha aí, por gentileza. Eu vi que tá fechado. Obrigado, viu? Então,
Até perdi aqui o que eu estava. Mas, enfim, né? Esse cálculo aqui é para justamente para você fazer essa análise aqui, ó. Então, a quantidade de quilowatt-horas, né, que vai ser consumida, aí é lógico, vai ter o arranjo das lâmpadas fluorescentes e o arranjo, né, para as lâmpadas aqui de LED, né? Então, ó, nós temos aqui, o consumo, né, o W aí, o consumo nominal da lâmpada, a quantidade de lâmpadas no local, então você vai ver aqui, né, quantas lâmpadas tem aqui, né, nesse galpão aqui, e vai colocar, né, a quantidade de horas de funcionamento por dia, né, e a variável D, né, dia de funcionamento por mês, né. Então, é nesse sentido que vocês vão, né, vocês vão fazer o cálculo aqui, ó. E já tem até aqui, ó, os spoilers aqui, ó. Tem a potência individual, lembra de calcular a potência individual delas, né? E fazer vezes, né, a quantidade de lâmpadas que tem aqui no galpão, né? Então, ó, todas elas, ó, funcionam, ó, o tempo aqui, ó, 9 horas por dia, 22 dias ao mês, né? Lembra que eu falei que a concessionária de energia, ela tem uma quantidade de dias, né, é mínimo e máximo em que vai o profissional, às vezes ele é remoto, né, dependendo aí, a Eletropaulo, que hoje ela é pela Enel, né, e ela ainda continua pelo controle da Enel, tem da Grande São Paulo aí, tem o pessoal que não vai, geralmente esse trabalho é para o eletricista de rede, o eletricista de rede, ele vai até a residência, né, o leiturista, né, e faz a aferição, né? Existe a teleaferição, né? Que aí, pelo equipamento, você já tem, já no dia lá correto, né? Ou seja, dá no mínimo, se eu não me engano, acho que é 22 dias mesmo. É mínimo 22 dias de faturamento, máximo 33. O máximo eu lembro de cabeça. O mínimo é que eu não lembro aí. Então, vocês vão fazer o cálculo, ó. Olha, ó, o cálculo, vocês vão dimensionar o cálculo para as lâmpadas fluorescentes e o cálculo para as lâmpadas de LED. Beleza? Então, né, vocês vão colocar aí como se diz, na ponta da caneta aí, né? Eu vou, vamos fazer só o da fluorescente aqui, né? Só para a gente, olha, consumo, só montar aqui. Para não dizer, professor, o senhor ajudou a gente no outro, mas aqui você não ajudou, né? Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui a potência, né? Quantidade de lâmpadas no local, horas funcionando, dias de funcionamento no mês, né? Então, você vai. Aí 50. A potência é 52, aqui, ó, 52, né? Watts, vezes a quantidade aí vocês vão multiplicar, né? Multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai ser 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, né? 6 vezes 9. Que aí, geralmente em Goiânia dá 54. Bem, quantas horas que funciona, né? Funciona o quê? 9. Cadê? Tava aqui. Aí 9 horas. Mas aí lembrando, né, que, ó, você tem o quê? 22 dias, né? 22 dias ao mês, né? Então, não se esqueça aí, ó. 9 é multiplicado a 22 dias. E aí, e a fórmula padrão lá tem, parece que tem um 1000 aqui, 1000 aqui embaixo, aqui, ó.
Aí tudo isso aqui, ó, dividido por 1.000, né? E daí vai dar um valor aqui, né? Já fazer só spoiler do primeiro, que aí vai dar o consumo de quilowatt-hora, e com esse valor de quilowatt-hora, aí vocês vão ver a tarifa, eles falam quanto, deixa eu ver se a tarifa está aqui. Ah, não, a tarifa está embaixo aqui, tá certo. Então aqui aí vocês veem, né? Aí vamos montar aqui a equação, ó, sempre lembrar que ó, o 52 vezes 54 vezes 9 vezes 22, tudo isso aqui, ó, dividido por 1.000, né? Em conformidade com a fórmula básica e a padrão aí, ó. Aí deu 555, se eu for para duas casas depois da vírgula, fica 98. Deixa eu ver quando coisa, no padrão aqui se aproxima para 98. Então vocês vão fazer a mesma coisa, né, para de LED, né? Então vou só montar aqui. De LED, né, já pensando, obviamente, né, como a potência é 28, né? Então vai ficar praticamente aqui, ó. Ó, o 1.000 ainda vai continuar, que é padrão da fórmula, né? A quantidade de luminárias aí vai continuar o mesmo, a quantidade de horas vai funcionar pelo mesmo tanto tempo de horas e o mesmo, né, dias aí, né, quantidade de dias. O que vai mudar é só os 28 watts aqui, né? Então vai dar um valor aí menor. E aí com esse valor da tarifa aqui, é que você vai ter o custo mensal, né? Aí basicamente, olha, o, a quantidade de quilowatt-horas, né? Vezes a tarifa aqui, né? Basicamente é isso aqui, ó, que aparece. Deixa eu ver, acho que eu já deixei aberto aqui. Ah, não, isso aqui é uma PR, isso aqui é de outra aula. Deixa eu só achar aqui o. Aqui, ó, pessoal. Tá bem aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, as duas primeiras casas decimais é a tarifa, né? Aí você tem o tipo de consumidor aqui, ó. É um consumidor o quê? Trifásico, é, normal, né? Aí tem as categorias, né? Tem o consumidor, aí dependendo aí da norma que vocês têm aí da Neoenergia, né? Aí tem os consumidores categoria M de monofásico, aí tem o 1, aí tem M1, M2 e por aí vai. Existe o B de bifásico, aí do mesmo jeito, tem o índice 1, ou índice 2, ou 3. Aqui também nós temos o T de trifásico, 1, 2 e 3. E cada concessionária tem a norma lá que fala sobre baixa tensão, ela pega e já tem as configurações. Por exemplo, o M1 aqui de Goiânia é um disjuntor monofásico de 40, não, não, é de 40 não, é de 30, 30, 30 amperes, né? Aí tem se eu não me engano, esse 26 aqui, aí tem acho que é o categoria T1, aí é um disjuntor trifásico de 60 amperes e por aí vai. O projetista, né, ou o programa ele olha a base de dados no datasheet, e o projetista ele olha o quê? Os dados, só que da concessionária local que ele está fazendo, né, os cálculos lá. Então aqui, ó, isso aqui é a quantidade, é o valor para esse consumidor aqui. Se ele fosse baixa renda,
Esses dias eu vi, tava, acho que era 38 centavos, né? Ou seja, o baixa renda, ele vai pagar menos, né? Então, e essas outras casas decimais, né, são os encargos aí, ó, ICMS, PIS, COFINS e por aí vai, né? Então, toda concessionária de energia, independente do design aí da conta de energia, ele tem esse histórico aqui, ó, os quilowatt-horas, ó, baseado, né, na fórmula que eu falei, né, energia, né, a potência em quilowatts, cada pacote de 1.000 watts, 1.000 watts vezes a quantidade de hora que ele vai funcionar, né? Então aqui já tem, esse aqui já tem o valor do quilowatt-hora, já está considerando as horas, né? Tá vendo aqui, ó, 9 horas em 22 dias, né? Ou seja, você já tem um valor cru, né? O valor em reais de, dessas horas e desses 22 dias que vão ser consumido a potência, tanto para de 52 watts, quanto para de LED de 28 aqui. Então, então é isso. Deixa eu mostrar mais outras coisas aqui, ó. Tem coisas aqui que a gente não, ó, só para vocês terem uma ideia, no sistema elétrico potência, né, por exemplo, você aí lembra lá, né, tem a geração, transmissão, distribuição, aí chega, né, no consumo. Aí o consumo é quem? Comercial, é o comércio, é residências, né, que chamam residencial, né? Residencial e tem também o industrial, né? A indústria. Então, né, relembrando aí, ó, até aqui só foi transporte de energia. Quando chega no transformador, se for um residencial aqui ou um comércio com a categoria baixa aqui, né? Aqui, por exemplo, acima de T5, eu já preciso de um transformador para esse consumidor. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Agora, até o T5, a categoria T de trifásico 5, que é a carga, né, que ela é relegada para esse consumidor, eu posso utilizar um transformador da rede, né, da rede de energia lá dentro do projeto, né? Distribuição. Então, aí ele vai, faz a conversão e fornece, né, o monofásico, bifásico e trifásico para o cliente. Então, todo esse caminho aqui é o que? O motivo é para fornecer energia para esse consumidor, que no final, esse consumidor, ele vai o quê? Pagar o consumidor tipo B, ele vai o quê? Consumir, pagar para o consumidor tipo A, que por sua vez o consumidor tipo A, né, uma cidade, uma concessionária de energia, ele vai o quê? Receber desses consumidores e pagar o quê? Para geração de energia, né? E também existem tarifas aqui, ó. Às vezes a gente olha aí na conta de energia aí, ó. Existe, ó, tarifas pelo uso, né? Que está mostrando os valores praticados aí no mercado. Então, é mais ou menos assim. Para a distribuidora de energia, né, para a Enel Energia, ela fornecer, né, ter disponível energia para esses consumidores, precisa de uma infraestrutura. Então, essas tarifas aqui que mostram aqui, né, são o pedágio para esse transporte de energia aqui. Então, se eu não tiver alguém que cuida das transmissoras de energia, por exemplo, antes era a Celg que cuidava da transmissora aqui. Ela foi vendida para uma outra empresa aqui. É uma portuguesa, a EDP, né? Então, a Enel, né, ou a nova que assumiu aqui, vai pagar pedágio para a EDP, que por sua vez a EDP vai pagar pedágio, sei lá, para Itaipu ou para uma PCH, né, uma pequena usina hidrelétrica aí de alguma região aqui próxima, né, uma região aqui de Goiás, por exemplo.
Então, sempre vai existir esses pedágios aqui, né? Igual a gente pensa que todo o valor que o comércio, as residências, as indústrias pagam para a concessionária, ela não fica para a concessionária. A concessionária tem que fazer o repasse aqui, né? Tanto para a detentora aí da concessão da transmissão, né? A concessionária de energia, é, ela detém, né, os direitos da distribuição e já a da transmissão é para transmissão de energia, ou seja, as linhas, né, que é a ponte entre a geração e a distribuição, que por sua vez ela tem que pagar pedágio para geração de energia. Então, todo alguém, como se diz, a certeza que a gente tem é que a gente vai pagar algum pedágio aí para alguém, né? Temos aqui, ó, tarifas aí que apareceram não tão recentemente, né? Mas aqui, ó, igual essa conta aqui, ela é de 2015, ó, foi mais ou menos na época em que estreou aqui a bandeira vermelha aqui. Eu lembro que até eu escaneei isso aqui para mostrar nas disciplinas lá da faculdade. Então tem o adicional de bandeira vermelha, tá vendo, ó? Nesse mês aqui, ó, que é janeiro de 2015, nesse exemplo aqui, ó, ele consumiu 1.212 quilowatt-horas, né? Então, aqui você tem um histórico aqui, ó, histórico do consumo. Aí, geralmente, o que aparece para o consumidor, né, para o industrial, para o residencial, para o comercial, é esse período aqui de um ano que aparece na conta em si. Então, na próxima conta, a de fevereiro, vai aparecer o quê? O consumo de fevereiro, vamos supor que o consumo foi igual, foi 1.212, apareceu de fevereiro, aí vai sumir o de fevereiro de 2015, vai sumir o fevereiro de 2014, e só vai estar aparecendo, ó, de março de 2014 até fevereiro de 2015, e assim por diante. Mas você pode ter certeza que a concessionária de energia ela tem todos esses registros ali, justamente para tem empresas terceirizadas que o trabalho dela é mediante uma denúncia, mediante a dados inconsistentes. Por exemplo, tem concessionária de energia que a medição ela não fica na mureta, lá, por exemplo, ela fica lá no poste, na rede de distribuição. Você vê que o índice de gato, né, o mais conhecido gato, é tão alto que a própria concessionária de energia ela teve que mudar, né? Por exemplo, tem concessionária de energia que o normal é o quê? Você tem aqui o muro aqui, né? Sei lá, o portão aqui da sua casa, aqui, o portãozinho pequeno, vamos supor que não tem estacionamento. Aí você tem o quê? Você tem um poste aqui, ou aquele, o de 7 metros, né? Ou de 5 metros, e dependendo aí se a travessia aqui de energia for do outro lado da rua ou se for do mesmo lado da calçada aqui, né? E aí você tem o quê? O medidor, né? O vulgo relógio aí. Então você vai receber ou por um ramal aéreo ou por um ramal subterrâneo. Ele vai aqui no medidor de energia e vai distribuir aqui para o cliente na residência, ou por via aérea aqui, né? Ou então subterrânea, ou então aparente aqui pelo muro, né? E algumas empresas fazem isso, né? Então, normalmente né, o padrão é esse, né? Que você tem essa tomada aqui de energia aqui. Deixa eu ver o que dá mais para a gente. Nosso consumo de energia. Então, beleza. Por enquanto, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão finalizar aqui, custo mensal para lâmpadas fluorescentes, custo mensal para de LED, a economia, né? Aí você vai falar, né? Se é viável, né? Porque a princípio é viável, né? A potência é menor, né? Então, já que eles vão funcionar por 9 horas, 22 dias, então, no primeiro momento é viável. Mas, né, é como se diz, vamos pôr na ponta do lápis aí, né? Se, se essa viabilidade é, ela é necessária ou não.
Agora, pessoal. Geralmente, ó, tem o padrão aqui, né? Tem o número da unidade consumidora aqui. Geralmente, esse número da unidade aqui, ele vai estar lá no medidor, né? O leiturista, ele confere. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Ah, a medição de energia, ó, uma coisa interessante aqui, ó. Leitura atual aqui, ó. Vocês estão vendo que o leiturista chegou lá e apurou que, né, o medidor lá estava 2.228 kWh. Ah, mas o consumo não foi 1.212, professor? Sim, mas como se diz, o relógio, o medidor, ele só vai para frente, né? Então ele vai acumulando incrementos. Então o que que ele faz aqui, né? A atual foi essa, do mês atual lá de janeiro, né? A de janeiro de 2015 foi essa. Mas e a anterior, a de dezembro de 2014? A de dezembro de 2014 foi essa daqui, ou seja, houve, né, um acréscimo, né, lá no relógio, lá no medidor, houve um acréscimo de consumo, ou seja, ele no primeiro momento ele olha aqui, não, não tem gato, não. Então, beleza. É. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o atual, que é maior, né, naturalmente é maior, menos o anterior, e a diferença deu o quê? Deu 1.212, né? Então eu não, porque se eu fosse colocar esse valor em si, e esse erro já aconteceu lá nos primórdios aí, né? Você colocar esse valor aqui, imagina quanto que não ia, né? Quanto que não ia esse consumo de energia aí, né? Então esse daqui seria o acumulado, né? O acumulado que ocorreu, né? Em todos os meses, vamos dizer assim, né? É o número do medidor, mês de referência, sempre essas informações aí, ó. Então, por exemplo, tem empresas aí especializadas, né? Que aí eles olham esses padrões aqui, aí, por exemplo, vamos supor que aí o leiturista foi lá, né? Ou se for uma teleaferição, né? Eles percebem lá no registro que houve uma queda brusca aqui, né? E essa queda foi tão brusca que não houve consumo nenhum, né? Em primeiro momento, pode ser que o cidadão viajou, ou seja, ele vai pagar aquele valor, né? O valor, a tarifa, o serviço medido, né? Para você ter. Lembra que eu comentei agora há pouco? Para esse cidadão aqui do comércio, da residência, ter energia, ele tem que ter toda uma infraestrutura montada e funcionando. Desde a criação da energia, ou na hidrelétrica, ou na eólica, numa solar, a transmissão, a distribuição, ou seja, todo esses valores aqui, né, vão ser considerados. Então, tem toda uma infraestrutura, não é só eu ter o medidor de energia aqui. Então, existe um custo fixo, né, todo mês, ou seja, caso ele não consuma nada, então ele vai pagar esse serviço medido, né? O problema é se no medidor, dependendo da arquitetura dele, os eletromecânicos antigos aí, né? Pessoal, os primeiros gatos, eles começaram a perceber que esse valor ele ia para trás, né? Um cidadão chegava lá, por exemplo, a medição, vamos supor que estava assim, estava esse valor aqui, né? 1.600 e 57. Aí ele ia fazer a ferição no próximo mês. Você concorda que ela tem que estar maior? Porque aí ele faz a diferença. Aí realmente, todos esses valores aqui, eles são diferenças do mês anterior. Mas se na hora da leitura ele for lá e o valor for menor do que o valor anterior, então, como se diz, tem algo errado que não está correto. Aí foi aí que eles começaram a perceber, né? Essa, tem até uns medidores de energia aí que eles acendem um LED, esse LED ele muda de cor caso, né, o eletromecânico no caso, ele muda de cor se o cidadão fazer inversão dos cabos. Se ele for um digital, ele mostra um status lá na tela, ó, houve a inversão. Vamos supor, se é um trifásico,
Geralmente o trifásico ele tem 3 bobinas para fazer a leitura. Às vezes o pessoal queima uma das bobinas, tem cara doido que queima as 3. Aí se ele queimar as 3, o que que vai acontecer? Não vai dar leitura nenhuma. E aí, um mês, beleza, né? Um mês foi lá no. A pessoa paga só o serviço medida. Aí, 2 meses, 3 meses. Daí, a concessionária de energia vai alertar a terceirizada que faz que faz esse serviço, né? De leitura de energia. Vai falar, ô, quem vai pegar a rota tal, sei lá, pau amarelo lá, vai pegar a rota tal lá. Você vai verificar se tem as pessoas em casa. Vira praticamente um investigador, né? Lá no Beco do V8, sei lá, tô chutando aqui, locais aqui. Então ele vai fazer essa verificação, né? E vai fazer essa verificação, ele pega e vai falar para o supervisor dele lá, ó, no relatório, né? Ó, eu vi que tem, como se diz, tem luz lá ligada. Às vezes, tem uma empresa, uma terceirizada, a Boreal Veritas, pessoal, eles vão fazer essa investigação, essa leitura, né, disfarçada, às vezes no horário, na noite, né, para ver se realmente tem as pessoas em casa, se as luzes estão ligadas, né? Se elas estão ligadas, quer dizer que está tendo consumo. Mas se está tendo consumo, por que que no medidor de energia não está mostrando? Ou pior, por que que está o quê? Está evoluindo esses valores aqui em quilowatt-hora lá no registrador, né? Alguma coisa errada está acontecendo. E é aí que o cidadão que faz o gato, ele é pego, né? E não se engane, gente, quem faz o gato, alguém, né? Não existe almoço grátis, né? Como diz um radialista aqui de Goiânia, o Pablo Costa. Não existe almoço grátis. Se você está almoçando grátis, é porque alguém está tirando as verdinhas lá, né? Está tirando a jaguatirica, está tirando o peixinho lá, está tirando o lobo-guará, né? E pagando para você, né? Então, essas tarifas aqui, ó, eu já vou passar a capivara para vocês. Essas tarifas aqui, ó, elas tendem a aumentar, né? Esses consumos aqui, né? Eles tendem a aumentar quando a concessionária local ela registra, né? Essa quantidade aí de ligações clandestinas. Então, essas tarifas, elas aumentam. É aquela história, né? É como se a concessionária de energia passasse na rua de todos os consumidores aí, né? Ou vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar, né? Eu tenho um colega aqui do lado, aqui, o professor Adler, que está fazendo o gato, e vamos fazer uma vaquinha para pagar o gato que ele está fazendo, né? Então, é uma espécie de vaquinha, só que não é uma vaquinha evidente que eles vão lá e bate palma na porta de sua casa e pede dinheiro. Não. As tarifas, elas aumentam e aí no final você vai pagar. Você vai pagar por essa ligação clandestina aí. O que mais? O que mais dá para ser analisado aqui? É, vocês têm alguma dúvida relacionada? Que eu só fiquei falando aqui, né? Passando essa última aqui, que eu finalizei a instrução. Eu finalizei a instrução dessa última aqui, né? Vocês têm alguma dúvida em alguns cálculos anteriores ou em outra aí? Antes de eu fazer uma análise aqui, a gente pode até deixar para amanhã essa outra análise, né? E basicamente, né, daqui até sexta-feira vai ser, né, plantão, de dúvidas aí. Eu vi que já tem algumas atividades postadas aí, né? Já vou proceder aí com as correções. Tem alguém que tem dúvida aí? Fala aí, pessoal. Os que, vocês três aí que ainda estão aí na live do missionário aí. Tem dúvida não, pessoal?
Então tá. É, eu tô achando que eu vou deixar essa análise para a gente fazer amanhã aqui, ó. Lembrem dessa tela aqui, ó, desse print aqui, ó. Existem algumas coisas interessantes aí que eu penso ser relevante aqui para gente comentar. Mas como se diz, né? Eu não vou gastar esse tiro, não. Eu vou deixar para amanhã. Que aí depois, né? Amanhã e sexta-feira vai ser plantão de dúvidas mesmo, né? Que o conteúdo aí já foi totalmente colocado. Então amanhã eu vou fazer algumas análises aí, né? No tocante à eficiência, né? Já não seria na parte energética, já seria nos direcionamentos, né? Nas atitudes que vocês vão ter profissionalmente aí na vida. Existem algumas análises importantes aqui que eu já deixei resumida aqui nesse quadro aqui. E que ela compreende, né? Principalmente as matérias de projeto que vocês fizeram anteriormente, né? Tá listado aí para vocês fazerem projeto, por exemplo, projeto de sistemas elétricos de potência, também é válida, mas principalmente para o projeto predial, projeto industrial, essa análise aqui, ela vai ser, como se diz, vai ser válida para vocês. Então, como se diz, eu vou deixá-la aqui, a gente pega e faz amanhã, tá ok? Bom, pessoal, então, se vocês não têm dúvida relacionada aí, né, a nenhuma das três atividades, eu vou dar encerrado por hoje essa aula aqui, aí amanhã, nessas 10 turmas, né, as que eu citei aí, a gente ainda vai ter, ainda amanhã e sexta-feira, é, ainda a eficiência energética, né, essa extensão. Igual tá aqui, ó, nas 10 turmas que eu citei, ainda vai, né, ela vai até 8/2. 8/2 aqui, aí só depois, é porque tem algumas atividades de UCs anteriores aí, por exemplo, existe alguma da turma de vocês, né, eu não sei falar agora, mas aí a unidade de cada um, né, das 10 turmas aí, eles vão comunicar a vocês aí. Existem algumas atividades ainda de projetos elétricos industriais, atividades práticas que vocês não fizeram, né? E lembrando que a gente até já terminou, né? Vocês já pegaram até a nota do EAD, né? De instalações elétricas industriais. Beleza, pessoal? Então, até amanhã, né? Ô, É. Júnior. Pois não, Júnior. Não, eu tô dizendo, já que o cronograma da gente aí mudou, vai até o dia 8/2, então no caso a gente tem até o dia 8 para enviar toda a atividade, né? Sim, aquela história, né? Quanto antes você enviar, a gente já fecha. Vou até compartilhar novamente aqui, ó. Então, as 11 turmas que eu citei aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Aí eu peguei a 31 aqui como exemplo, né? Final 31. Então, relembrando aqui, ó. Ó, a 31 é de Petrolina. E mais essas 9 aqui, ó. Todas vão até esse período. Se você entrar na sala respectiva sua, né? Vocês vão ver que houve uma mudança, com uma extensão aqui, ó. Até 8/2, né? Ela acabaria, né, naturalmente, né? Acho que eu até deixei aberta aqui. Não, deixei aberto, não. Ela acabou ontem, né? Mas só uma turma que está fazendo, essa daqui de Araripina, que está fazendo eficiência energética. Ou gestão da manutenção. Tá bom? Então, Ok, professor. embora que no cronograma tá falando antes aqui, né? Mas você já tem a extensão aí de prazo para poder finalizar aqui o envio das três atividades aqui, tá bom?
Ok, tá bom. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Então tá, até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vou parar aqui a gravação e já finalizar a nossa live de hoje.